E aí, pessoal? Chegamos aqui na última parte do Proving Translations 3, onde a gente vai tratar de alguns casos mais difíceis, né? Principalmente naquela parte da linha 8, onde teremos estruturas gerais mais complicadas, né? Comecemos. Vamos ver. Isso aqui é interessante. Eu costumava ver um cavalo nessa fazenda. Nós vamos ter que lidar com o verbo there be mais uma vez, né? Que é o verbo haver. Como sempre, ele possui o verbo to be dentro dele, né? Mas enquanto a gente usa haver em português, nós não percebemos isso, né? Só aquele bizu de, se tiver to be no português vai ter no inglês, não vai estar mais uma vez claro nesse caso aí, né? Outro caso interessante é o fato de que estamos lidando com um tempo verbal que não é tão formal assim na gramática em inglês, né? A gente vai ver na linha 3, né, que se trata de um imperfect past. Vamos dar uma olhadinha. É uma questão? Não. Verb mood continua sendo indicativo, né? Mas vamos ver outro caso muito em breve. Verb tense imperfect past, né? O que a gente chama de pretérito imperfeito no português. O que é isso? Pretérito imperfeito é aquele caso em que você trata de um hábito do passado. Por exemplo, eu costumava ir na casa da minha avó, né? I used to go to my grandma's house. Ele não se estende ao presente, né? O que se estenderia ao presente é o que a gente chama de present perfect continuous. Mas a gente não vai tratar disso agora, não. Mas essa ideia de costumava haver é a mesma coisa que havia. No português nós temos essa desinência ia, que é diferente de iria. Iria é uma desinência para futuro do pretérito e ia é uma desinência para pretérito imperfeito. Então, se ligar que a gente deve usar essa expressão, essa estrutura used to be, né? Ou used to do, né? Sempre com essa expressão used to. Que é um sujeito, it é o cavalo, né? Um cavalo. Third person, indicative, mas não tem presente, então esquece essa história de colocar S no verbo, né? É uma negativa? Não. Action or state. Também isso não importa tanto, né? Porque a gente sabe que vamos usar o there be, né? Mas podemos dizer que isso aí é um estado, né? Então se vai aparecer o be, a gente pode lidar com I am, I was, been, ou I am, you are, it is, né? Alguns desses verbos podem vir a aparecer. Entretanto, olha o que diz a linha 8, né? A linha 8 ela nos obriga a usar essa estrutura aqui, ó, there used to be. Que é, ou seja, essa estrutura, né, envolve o fato de que o used vai ficar dentro do there e o to be. E esse to be aqui, ele é invariável, não pode ser mudado. Então, faz parecer que a linha 7 é um pouco inútil. Vamos usar então a estrutura geral que a gente tem, né? Não temos questão, mas temos a linha 8, né? There used to be. There used to be tá aqui, né? Quem me deu there foi basicamente a linha 6, né? Que me obrigou a usar esse verbo. A linha 8 também meio que obrigou a isso. E olha que interessante, acaba ficando muito simples, né? Porque o to be é invariável, né? Posso dizer que o meu sujeito é a horse, veio da linha 4 aqui. In this form. There used to be a horse in this form, né? Como queríamos demonstrar mais uma vez, né? Vamos ver. Esse aqui é interessante, né? Eu espero que ela esteja bem. Segundo as gramáticas inglesas, né? Por exemplo, aquela ali de Cambridge, dizem que o substantivo ele é muito raro em inglês ou aparece apenas em estruturas antigas ou formais, né? Eu não sei o quanto isso é de fato discutível, né? Eu acho que no português a gente usa muito bem o subjuntivo, é bastante útil, evita várias ambiguidades. Eu não vejo razão de não usar isso no inglês também, não, né? Vamos ver como é que isso acontece. É uma questão? Não. Verb mood, subjunctive, finalmente mudamos, né? Verb tense, simple present. Sim, pode existir o simple present, subjunctive, né? Lembrando que toda conjugação verbal vai lidar sempre com time frame, né? Um aspect e um mood. Sem essas três coisas você não consegue a conjugação, né? Que é um subject, I, first person singular e third person singular. Perceba que estamos de fato lidando com o que a gente chama de período composto, né? Uma compound clause, né? Aqui, ó, eu espero e ela esteja bem, né? Isso aqui é o que a gente chama de conjunction, uma conjunção que liga duas frases com verbo, que a gente chama de oração em português ou clause em inglês, né? Não é uma negação, é uma action or state. Se tem um simple present, então essa informação é relevante, né? É o to be, né? Só que a gente tem, na verdade, dois casos aqui, né?
nós temos o caso da primeira oração, que é o verbo I hope, I hoped. E na outra oração nós temos o verbo to be. Então sim, esse método também prevê a solução de períodos compostos, né? Compound clauses. Né? E aqui na linha 8, nós temos uma estrutura geral que é simples, mas é composta também, né? Subject verb, subject verb. A gente aplica a linha 8, que é a nossa única estrutura geral. Na primeira oração, I hope, eu espero. That é a conjunção que separa as duas orações. She be, ok. Então perceba, né? Olha como eu coloquei aqui, ó. I be, you be, she be. A conjugação do verbo to be no simple present subjunctive muda nada. Essa historinha de falar I am, you are, he is é para simple present indicative. Então, se você estiver lidando com o subjunctive, e eu acabei de usar o subjunctive no português, né? O verbo to be muda nada. Né? Perceba que essa é uma regra da língua inglesa. Né? Todos os verbos no simple present não deveriam mudar, na verdade. Né? Só que como eles descobriram que havia uma ambiguidade na terceira do singular, tiveram que adicionar esse S para os casos de indicativo. Né? Então, I hope that she be okay é a nossa frase de fato está correta. Espero que ela esteja bem. E nós temos aqui o final boss, né? Que é uma frase com uma estrutura geral bem estranha, né? Bem diferente aqui na linha 8, que vocês podem ver, né? E a frase é talvez um pouco artificial, mas pode vir a ser útil, sim, na prática conversacional. Né? Não deveria eventualmente haver um policial aqui, né? Olha como é que ela fica, né? Shouldn't there eventually be a cop here? É uma questão? Sim. Então, essa estrutura geral vai aparecer. Verb mood indicative, voltamos para ele. Né? Quem é o verb tense future past? Né? Sempre que você lida com future past, você vai lidar com modal que termina com LD. Seja would, could ou should. Subject, pode ser o he ou she, né? Cop, ninguém sabe se é homem ou mulher. Né? Mas é uma third person singular. Né? É uma negativa? Sim, finalmente ela apareceu aqui, né? Não deveria. Né? Action state, não importa muito porque nosso verbo principal e auxiliar ao mesmo tempo, né? É o there be. Podemos dizer, porém, que se trata de um estado. I am, I was, been, né? Eu sou, eu fui, ou eu era, ou eu estive. Né? E estado, né? Aquelas velhas formas aí do verbo to be. E a grande novidade desse exercício aqui, né? Que é a linha 8. Veja só que estrutura geral interessante, né? Complexa. There, modal, adverb, be. Então, sempre que você quiser adicionar esses adjuntos aí, né? Na estrutura do there, be, você pode fazer dessa seguinte maneira aí, né? Então, olha o que a gente vai fazer. Vamos juntar a linha 1 e 8. Né? Então, o que for relevante, a gente vai deixar. O que for irrelevante, vai tirar. E o que coincidir, a gente minimiza, né? Então, não tem double weight question, né? Mas eu sou obrigado a começar com um auxiliar verb, que nesse caso aqui vai ser o nosso modal, que é o should. Né? A gente sabe que o not, que é um advérbio de negação, tem que estar do lado do verbo. Nesse caso, o verbo auxiliar, o verbo modal. Então, should not. No uso das perguntas, é ideal que você use a contração shouldn't. Então, a linha 3 e 5 já nos garante aqui, ó. Modal LD e negação. Shouldn't. Ou seja, esse modal veio para frente aqui, ó. Depois dele, o que é que vem depois? Esse veio para cá e esse veio para cá, né? Shouldn't there. O que é que vem depois? Adverb, que é o eventually, né? Isso é um advérbio de frequência, né? Eventualmente. Depois vem o be, sou obrigado a usar dessa seguinte maneira, né? Be, sem conjugar para there was, there is, né? Por causa da ideia modal. O modal não permite que você pense em outra forma, em outra conjugação verbal, senão a futuridade que ele promove, né? Que não deveria, um futuro do pretérito. Esse verbo ele fica na sua forma neutra, esperando as influências que o verbo modal pode causar. Né? Shouldn't there eventually be a cop here? Shouldn't there eventually be a cop here? Como queríamos demonstrar. Então é isso, galera. Dá pra ver aí, né, que esse método ele realmente funciona para todos os casos. Entretanto, você tem que ter várias noções básicas iniciais, né, como as diferenças entre verb tense, verb mood. E claro, né, vai ter que memorizar essas estruturas gerais, né?
Você pode fazer isso de uma forma intuitiva ou fazer isso de uma forma prática, num caderno mesmo. Isso vai garantir que vocês atinjam uma fluência até melhor que a dos nativos, né? Que muitas vezes não respeitam toda essa precisão aí. Valeu! A gente se encontra aí na próxima lição. Não esquece aí de dar o like, compartilhar com seus amigos. Que a gente tem essa missão, né? De fazer com que os brasileiros tenham mais contato com a língua inglesa, essa que é tão útil a todos nós, né? E por que não a gente conseguir atingir um nível técnico que te permita escrever, falar em todo tipo de situação, seja formal ou informal. Valeu, a gente se vê.